Amigos e amigas, o Brasil e o mundo passam por uma crise grande em relação à violência. A violência tem um detonador, que é o tráfico de drogas. No Brasil, nós temos conhecimento de vários grupos denominados e que traficam drogas, que brigam entre si, brigam com a polícia, e de modo que o problema é muito grande. Do ponto de vista social, essas pessoas que estão hoje envolvidas com droga não nasceram para ser ruim. Elas são fruto do meio social em que nasceram. Mas elas sofrem, porque elas vivem em guerra permanente, não tem paz de espírito, não tem nada. Por outro lado, elas contaminam com o seu trabalho ilícito. Eu não vou nem chamar isso de trabalho, está errado, mas vamos dizer assim, com as suas ações ilícitas, elas contaminam milhares de jovens, homens e mulheres. Aí a mesma tragédia espiritual que elas vivem, elas trazem para as famílias. É cruel, é estressante, é horroroso o sofrimento de um pai ou de uma mãe que tem filho envolvido com drogas. E uma vez contaminadas, essas pessoas têm a maior dificuldade para fazer o caminho de volta. Ou seja, a descontaminação é uma coisa terrível. Primeiro porque ela é orgânica e espiritual. Orgânica porque ela depende da droga. E espiritual porque ela também foi corrompida no seu espírito, no sentido de não mensurar mais nada do seu mundo é a droga. De modo que o drama é grandiosíssimo. Eu quero então perguntar aqui para a nossa reflexão o porquê do Congresso Nacional, que ele é formado por duas câmaras, a Câmara Baixa e a Câmara Alta. A Baixa é a Câmara dos Deputados, tem 513 deputados. E a Câmara Alta é o Senado. Nós temos duas instâncias de poder representativo, se chama Congresso Nacional, formado por duas câmaras. O Congresso Nacional, através da Câmara Alta agora, faz um contraponto em relação à decisão do STF, Supremo Tribunal Federal de Justiça do Brasil, que tenta regulamentar e descriminalizar alguns pontos específicos da lei em relação a quem é traficante, a quem é usuário e assim por diante. Para se contrapor o trabalho da Justiça do Brasil, o Congresso Nacional não faz nada, mas se intromete em tudo. Muitas coisas que poderia já ter resolvido há muito tempo, com ciência, com sabedoria e com humanidade, o Congresso Nacional não faz. Posterga tudo. Mas quando o STF toma algum tipo de decisão, imediatamente o Congresso reage. Ele agora reagiu mantendo a criminalização das pessoas que são
que são abordadas com algum tipo de droga. Então vamos à pergunta: por que os deputados e os senadores reagem tanto a isso? Eles têm mesmo uma preocupação com a sociedade? Eles são burros? Vamos deixar nessas duas perguntas. Eles têm preocupação com a sociedade ou eles são burros? Eu escutei num programa de televisão, que o nome é Hoje em Dia, essa questão do contraponto que o Congresso faz, que os senadores fizeram em relação ao STF. E fiquei refletindo: há quanto tempo existe o problema da droga e da violência que é inerente à droga? Há quanto tempo? É proibido? É, terminantemente proibido. Resolveram o problema? Não, em absoluto. Todo dia cresce um pouco mais. E nesse programa que eu me referi, Hoje em Dia, o tema ou a manchete do programa era o seguinte: o tráfico penetrou no meio político, e mostrava parlamentares eleitos pelo povo, exercendo a função de representar o povo como parlamentar, presos porque faziam parte de grupos criminosos envolvidos em tráfico de droga. E por que então essa resistência tão grande do Congresso Nacional em relação a liberar ou não as drogas? E esse liberar tem um sentido. Não é esse sentido denotativo não, viu? É conotativo. O liberar não quer dizer: está aqui a droga, tome a droga, fique à vontade para tomar droga. Tomar droga é bom. Não, senhor. O liberar, que usualmente se diz, quer dizer, você faz uma regulação e onde se permite uma forma que não seja a forma condenatória, mas se regula o comércio da droga com limites. O usuário não se sente um criminoso nem um monstro, e ele tem, inclusive, tem que ter direito ao tratamento. Se ele não se acha um criminoso nem um monstro, mas ele se acha uma pessoa doente, ele então tem mais liberdade de procurar um tratamento. E aí entra o Estado, tendo o diagnóstico de que essas pessoas existem e que fica mais fácil de abordá-las, passa a agir de forma responsável, tratando. E aí vamos precisar de muitos psicólogos, de muitos psicanalistas para estudar o problema, trabalhar com as pessoas e ajudá-las, fortalecendo o seu espírito, ou seja, a sua mente, e ajudando-as para se libertarem de uma substância que a torna viciada, que desgraça a sua vida, e que ela, se tratando, ela poderá melhorar de vida. Essa é a questão. Agora, o que diabo é o nosso Congresso Nacional? Em grande parte um bando de imbecil, que não estuda, que não tem responsabilidade com o seu dever, que é o dever de representar o povo, de compreender o tamanho do problema social, os fenômenos sociais, e reagir para evitar
os problemas que advêm dessas coisas, como, por exemplo, o uso de drogas. Teria um interesse em manter esse comércio paralelo, criminoso, imoral, violento e poderoso? O Congresso Nacional teria interesse em não estudar de forma coerente o fenômeno e, portanto, não reagir de forma cognitiva e correta e manter o modus operandi do sistema? Vejam a manchete do programa que eu falei hoje em dia. O tráfico penetrou no meio político. Seriam só aqueles ou tem mais políticos envolvidos? Não podemos acusar. Agora, refletir dessa possibilidade, ninguém está impedido. Qual seria melhor, senhores deputados e senadores ignorantes? Descriminalizar a droga e ter um controle desse problema, principalmente em relação aos viciados, porque do ponto de vista de combater o tráfico já tem um sistema, que é o Sistema de Segurança Nacional, que também se corrompe. Todo dia a televisão mostra a corrupção policial, de policiais que se envolvem no favorecimento do crime. Ou melhor seria detectar, não diagnosticar como um crime, mas como uma doença, que é o vício, e tratar os viciados. Fazer todo esforço para tratar os viciados de forma humanizada. Essa é a grande questão que vocês têm que analisar, tem que estudar, tem que deixar de tanta preguiça, porque viajam muito. Toda semana, o deputado brasileiro, o senador brasileiro, ele sai do seu estado e viaja para Brasília na segunda-feira e volta na quinta de noite, na sexta-feira. Você não trabalha, vivem dentro de avião. Essas passagens custam muito caras para o povo brasileiro. Os petroleiros passam 15 dias no mar sem ver as mulheres e os filhos e as filhas. E volta depois de 15 dias de trabalho, tem um descanso e volta para o mar, trabalhando de tempo integral dentro do mar. Vários profissionais ficam hospedados no lugar de trabalho o tempo todo. Por que o deputado tem que estar para cima e para baixo? Aí não trabalha, porque só vivem viajando, e não tem tempo para estudar sobre os problemas sociais do Brasil. Problemas como meio ambiente, como educação, como saúde, como violência, como segurança, como droga. Eles não estudam, não leem. Como então pode compreender o problema se, primeiro, são ignorantes em relação a ele, e segundo, trabalham pouco? O certo, amigos e amigas, é que não resolveram o problema até hoje. O problema só aumenta. E ainda assim eles insistem na burrice do mesmo, para tudo continuar da mesma forma que antes. Dá para imaginar que tem aí uma conivência, ou no mínimo uma grande incompetência, o que quer dizer uma grande capacidade cognitiva de compreender o problema e resolver o problema.
Eu espero então que a sociedade, que os bons professores, tanto do ensino básico do Brasil, do ensino médio do Brasil, como do ensino superior, passe a discutir isso com a sociedade, os sindicatos também se envolvam com essa discussão, e vamos encontrar uma saída e vamos pressionar os nossos representantes, que são os parlamentares em todos os níveis. Eles ganham dinheiro não é para passear de avião, não é para brincar, não é para charlar. Não, não é não. Nós demos a eles, vamos dizer assim, um poder extraordinário. Um emprego extraordinário, porque ganha muito. Tem muita assessoria. Assessoria desde aquelas pessoas mais simples, aquelas pessoas mais capazes, para que eles trabalhem em prol do Brasil, para melhorar o Brasil. Tem que resolver o problema da industrialização do país, o problema da economia, o problema da moradia, que é muito sério, ter uma visão em relação às favelas, o que fazer para melhorá-las, como melhorar a educação na favela, como melhorar o grau de combate à violência, tratando tudo dentro da lei com humanidade. Não é para vocês charlarem não, viu? Isso tem que... E a sociedade, se não fizer a sua parte, ela será também conivente, corresponsável pela tragédia em relação à segurança e à peste da droga que produz muitos problemas para o nosso povo, principalmente para os nossos jovens. Que futuro pode ter um jovem que não estuda, que não trabalha e que é usuário de droga? Quem é o responsável por isso? São exatamente aqueles que não cuidam da sociedade e que depois só quer prendê-la. É claro que o criminoso tem que ser preso. Tem um código penal para isso. Preso em conformidade com a lei e o grau de periculosidade do crime que ele cometeu. Tem que ser preso. Agora, é preciso, antes de prender o cidadão, ou de prender o homem, é necessário cuidar dele. E é para isso que os deputados do Congresso Nacional, da Câmara Baixa e Alta, também dos estados, também dos municípios, receberam o nosso apoio, receberam o poder de nossas mãos, através do voto, da escolha, que é um ato democrático, para nos representar. E esse papel tem que fazer, porque se não fizer, não vale a pena o Brasil gastar dinheiro com uma porcaria que é a mofa, que não serve para nada, que não atende às necessidades prementes do povo. Essa é a questão, essa é a análise crítica que tem que ter toda a sociedade, e tem que exigir seus direitos. E exigir de quem? Dos querubins? Não, dos representantes, que são pagos e bem pagos para fazer esse trabalho, não prestam conta, não fazem o que deveria fazer a contento, e as tragédias vão avançando. Para refletir.